Olá, oitavo ano! A nossa aula de hoje, ainda sobre cálculo algébrico, vamos falar sobre o valor numérico de expressões algébricas, ok? Então, já vimos aí o que é álgebra, as suas definições e as expressões algébricas. Agora, vamos calcular o valor numérico, ok? Então, para isso, é importante que vocês estejam aí com o livro aberto, na página 65, e também é importante que façam aí anotações sobre essa videoaula, ok? Então, livro e caderno abertos aí para então estudarmos aqui o valor numérico de expressões algébricas. Então, vamos lá. Valor numérico de expressões algébricas. Uma expressão matemática formada por números e letras, ou somente por letras, é o que a gente chama de expressão algébrica ou literal, tá? Então, sempre que você tiver aqui uma expressão matemática que contenha números e letras, ou somente letras, tá? Essa expressão a gente vai chamar de expressão algébrica. A álgebra, gente, é justamente a junção aí dos números com as letras. Ou simplesmente, quando a gente tem somente letras, então a gente chama de expressão literal, ok? O resultado das operações efetuadas em uma expressão algébrica após a substituição das variáveis por números reais é o que a gente chama de valor numérico. Então, olha só, nós vamos ter aí uma expressão algébrica formada por números e letras. Essas letras representam números e ao substituir, tá? Essas letras que também chamamos aí de variável, essas letras que é considerada como variável, vai ser representada aí por qualquer número real. Então, olha só. Eu vou representar qualquer número dentro do conjunto dos números reais por uma letra. E ao substituir esse número, eu vou encontrar aí o valor numérico. Então, expressão algébrica é a expressão quando contém as letras e ao resolvê-las substituindo essas letras por números, encontramos aí somente o valor numérico. Tranquilo? Entenderam essa parte? Muito bem. Então, vamos aqui a um exemplo para que vocês consigam entender aí quem é a expressão algébrica, a sua parte literal, tá? E vamos calcular também o valor numérico dessas expressões algébricas. Tranquilo? Então, olha só. Considere um terreno na forma da figura abaixo, essa figura aqui, cujas medidas são A, B, C e D. Então, olha só, aqui, gente, eu não tenho as medidas com valores numéricos. Eu tenho as medidas aqui representadas por letras. Então, eu tenho aqui a parte literal, que está representando aí as medidas desse terreno. Então, o que é que vamos fazer aqui? Como podemos representar a área desse terreno? Então, veja só, esse terreno aqui, ele é na fórmula retangular. Então, eu tenho esse retângulo aqui, horizontal, e tenho esse retângulo aqui que está na vertical. Calcular a área de uma figura retangular é você fazer a base vezes a altura. Como a minha base aqui é A e a minha altura é B, então isso daqui é o mesmo que você trabalhar aí a multiplicação. E vai ficar A vezes B. Isso pelo retângulo que está na horizontal. Mas, por que eu vou colocar o mais? Porque tem esse retângulo aqui, ó, que está na vertical. Em que a área dele vai ser a base, que é C, e a altura, que é D. Então, isso daqui vai ser o mesmo que C vezes D. Então, somando aí essas duas áreas, tá? A área do retângulo horizontal e a área do retângulo vertical, eu vou ter aí a área do terreno, tá? A área total do terreno, tranquilo? Então, representamos aqui, ó,
uma expressão algébrica, uma expressão literal da nossa representação do terreno, da área do terreno, ok? Então, por isso que a gente chama de álgebra, de literal. Agora, o que é que vamos fazer? Olha só, considere A igual a 5, B igual a 2, C igual a 3 e D igual a 6. A área desse terreno corresponde a... Pronto, então aqui agora, gente, vamos sair da nossa expressão literal e fazer aqui, calcular o nosso valor numérico dessa nossa expressão. Então, nessa expressão aqui, eu vou substituir cada valor da letra pelo número que está correspondendo. Então, no lugar de A, eu vou pôr 5, no lugar de B, eu vou pôr 2, no lugar de C, eu vou pôr 3 e no lugar de D, vou pôr 6. Repetindo aí os nossos sinais de operação. Então, fica assim. No lugar de A é 5, né? Então, vai ficar 5 vezes, quem é B? B é 2. 5 vezes 2, mais, quem é C? C é 3, vezes, quem é D? D é 6. Pronto, então, agora, ao substituir os valores numéricos aí na nossa expressão, agora vamos resolver essa expressão aqui, essa expressão numérica, tá? Olha só, expressão algébrica, expressão numérica, entenderam? Então, aqui nessa expressão numérica, primeiro resolve as multiplicações, depois soma os resultados. Então, vamos lá. 5 vezes 2, vou fazer aqui na frente, tá? 5 vezes 2, 10. Mais 3 vezes 6, 18. E aí, somando 10 mais 18, isso daqui dá 28. Então, encontramos aí o nosso valor numérico, tá? Da nossa expressão algébrica. Então, o número 28 é o valor numérico da expressão, dessa expressão aqui, ó. Quando o A for 5, o B for 2, o C for 3 e o D for 6. Então, os valores aí da nossa letra pode ser qualquer valor do conjunto dos números reais. E para esse caso, pediu para considerar esses valores. Entenderam? Muito bem. Então, vamos aqui a um segundo exemplo. Olha só. Determine o valor numérico da expressão para A igual a 3 e B igual a 1 sobre 2. Então, gente, olha só. Eu vou repetir aqui a minha expressão. Minha expressão é o quê? É 5A mais 3B. Tranquilo? Então, como pede para a gente calcular o valor numérico dela, significa dizer que eu vou substituir as minhas letras pelos números correspondentes. E aí, eu vou ter só números e aí vou trabalhar a minha expressão numérica. Então, vamos lá. Aqui é 5 que multiplica A. Quem é A? A é menos 3. Então, vamos lá. Vai ficar 5 que multiplica A. Como A é menos 3, gente, eu vou trabalhar o jogo de sinal, então eu vou abrir um parênteses, vou colocar o menos 3 e vou fechar o parênteses, tá? Mais 3 que multiplica B. B é 1 sobre 2, então vou colocar aqui 1 sobre 2, tranquilo? Agora, resolvendo aqui, primeiro as multiplicações, depois é que você faz a soma, ok? Então, aqui, 5 vezes 3 dá 15. Só que o 5 é positivo e o 3 é negativo. Então, 5 vezes 3, 15, fica menos 15. Então, vou pôr o resultado aqui que vai dar menos 15. Ok? Mas, aí aqui vamos trabalhar a multiplicação de um número inteiro por uma fração. Então, aqui vai ficar 3 vezes 1, 3. Aqui embaixo é como se tivesse 1, né? E 1 vezes 2, 2. Então, aqui fica 3 sobre 2. 3 sobre 2. Tranquilo? Pronto.
Resolvi aí as minhas multiplicações, agora eu vou trabalhar a nossa soma. Isso aqui, gente, é soma de fração, ok? Então, subtende-se que tem um aqui embaixo, tá? Então, vamos para cá, ó, para a gente resolver. Então, o MMC entre 1 e 2 é 2. Agora, vamos fazer o processo, tá? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 15, 30. Então, acompanha o sinal aí, vai ficar menos 30, ok? Mais, aí vamos fazer o outro processo. Vou pegar o número 2, que é o meu resultado do MMC, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3, então, o resultado lá é 3. Tranquilo? E aí, resolvendo aqui agora, ó, vai ficar o quê? Menos 3, menos 30 mais 3, isso daqui dá menos 27 sobre 2. Pronto. Então, olhando para essa nossa última fração, percebemos que não é possível simplificá-la, nem dividir, o resultado aqui não vai dar exato, mas como a gente trabalha dentro do conjunto dos números reais, então esse é o valor numérico da nossa expressão algébrica. Entenderam? Muito bem. Então, vamos agora ao nosso terceiro exemplo, tá? Que é determinar o valor numérico da expressão algébrica, tá? Que é a expressão para x igual a menos 1 e y igual a menos 2. Então, o nosso objetivo continua sendo esse. Eu vou ter aí uma expressão algébrica, ou seja, uma expressão que vou ter aqui números, letras, tá? E vou ter um valor numérico para substituir essas letras. Esse valor numérico pode ser qualquer número dentro do conjunto dos números reais. Então, vamos à resolução aqui, simplificar essa nossa expressão para deixar somente no seu valor numérico, ok? Então, vamos lá. Eu vou ter aí a nossa expressão algébrica e eu vou substituir os valores de x e y pelos valores que são dados na questão, ok? Então, aqui eu tenho x ao quadrado. Quanto é que vale x? X é igual a menos 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 1 ao quadrado. É importante, né, trabalhar sempre com a escrita do parênteses para organizar sua equação. Menos x novamente, que é menos 1, ó. Menos 1 vezes, quem é y? Y é menos 1 sobre 2. Então, vou abrir o parênteses, menos 1 sobre 2. Fechou. Isso aqui, gente, o numerador. Aí, ó, vou colocar aqui o nosso tracinho, pois vamos substituir agora no denominador. Então, fica 3 que multiplica x, que é menos 1, mais y, que é menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Tranquilo? Pronto, então, substituímos aí todas a parte aqui literal, tá? As letrinhas, pelos coeficientes numéricos. Agora, vamos resolver isso aqui, gente, da forma que a gente conhece. Olha só, aqui eu tenho uma subtração, mas primeiro eu vou resolver essas multiplicações, ok? Menos 1 elevado a 2, isso daqui dá 1. Menos, aí eu vou fazer aqui, ó, menos com menos dá mais, ok? E 1 vezes 1 sobre 2 dá 1 sobre 2, ou seja, qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, tranquilo? Sobre, aí vamos fazer aqui, ó, primeiro vamos fazer a multiplicação, 3 vezes menos 1, isso daqui dá menos 3. Aí, eu vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos, menos 1 sobre 2. Ok? Pronto. Então, chegamos aqui, agora vamos resolver a nossa expressão. Aqui, agora, eu vou ter subtrações de frações. Subtém-se que tem 1 aqui, tranquilo? Então, tiro o MMC de 1 e 2. Então, né, aqui, ó, esse traço aqui maior, gente, é da nossa fração por inteiro, tá? Agora, eu vou resolver aqui o numerador e o denominador. Então, eu vou colocar aqui o 2, que é o meu denominador, certo? 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2,
1 vezes 1, 1. Pronto, então ficou assim o nosso numerador. Vamos trabalhar aqui agora no denominador. Subtém-se que aqui tem 1, tá? Então, o MMC de 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3, 6. Porém, acompanha o sinal aqui, ó. Menos 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Pronto, então chegamos nesse resultado. Agora, vamos operar, tá? Essa parte aqui de cima, ó. 2 menos 1, isso daqui dá 1. Então, essa parte aqui em cima fica 1 sobre 2. Aí, eu vou puxar o traço aqui maior, tá? Agora, vamos resolver aqui, ó. Menos 6, menos 1, isso aqui, ó, soma e conserva o sinal. Dá menos 7 sobre 2. Então, vou colocar aqui menos 7 sobre 2. Tranquilo? Agora, vamos trabalhar aqui, ó, a operação inversa, tá? Eu tenho a divisão de fração. Então, o que é que eu vou fazer? Repete a primeira fração, que é 1 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Só que eu vou abrir o parênteses aqui por conta do sinal, tá? Então, vai ficar menos, invertendo aqui, se tá 7 sobre 2, fica 2 sobre 7. Fechou? Ok? Então, trabalhando aí o método de cancelamento nas multiplicações de fração, então, eu posso cancelar esse numerador com esse denominador. Sobrou quem? Menos 1 sobre 7. Pronto. Então, esse daqui, gente, é o valor numérico da nossa expressão quando x foi igual a menos 1 e y foi igual a menos 1 sobre 2. Pronto. Então, visto aí, gente, alguns exemplos, ok? Vocês vão agora resolver os exercícios da página 66, as questões 11, 12, 13, 14 e 15. Vão aplicar aí essas informações sobre o valor numérico desse cálculo algébrico, substituindo aí as letrinhas, a parte literal, pelos números representados em cada questão. E é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos!